Com a chegada do novo filme da Marvel, um sentimento que eu já vinha tendo se reforçou ainda mais. Cadê a empolgação para correr pro cinema para assistir as Marvels? E assim, eu sei que, é claro, você deve ter os seus próprios motivos e que podem muito bem ser diferentes dos meus, e sei também das teorias que existem sobre isso. Enquanto um pode alegar com todas as forças que existe uma resistência a filmes protagonizados por mulheres, outro pode dizer que é culpa da lacração e cultura woke, sei lá o que, depende de como você se refere a isso. Mas eu confesso que eu não me incluo em nenhuma das duas questões, apesar de entender que essas coisas são reais, elas estão ali, elas existem. Mas o filme mais lucrativo do ano, com maior bilheteria mundial, é Barbie, apesar de que tem muitas questões envolvidas além disso, né? Existe toda uma questão nostálgica sobre o filme. Então é exatamente por isso que eu não vou me atentar a esse segmento, porque ele não me representa. Eu fui assistir a Barbie e eu fui assistir as Marvels. E o que eu quero falar é justamente sobre a indiferença que eu tive e o sentimento também de fadiga enquanto eu assistia as Marvels. E para eu falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco no tempo algumas vezes aqui. Começando por ainda esse ano, quando a gente teve o terceiro filme do Homem-Formiga e essa questão do cansaço gritou muito alto. Só que aí é que tá a diferença entre esses dois filmes pra mim. Quando eu fui assistir as Marvels, eu saí com essa sensação de indiferença, não me disse nada, sabe? Mas quando eu assisti Homem-Formiga 3, eu saí completamente irritado, indignado, destruiu meu dia. Aí sim, é um caso de filme péssimo, detestável, e esse não tem defesa de nada. Mas é óbvio que a fadiga também afetou ali. Eu odiei Homem-Formiga 2 também e ele já tinha dado sinais de cansaço, de questão de fórmula repetida, só que era outra época, né? E não me entenda mal, eu não vou fingir que não existe e nem ficar em cima do muro. Eu também acho que a Disney tem um sério problema em abordar personagens femininas atualmente como se estivesse, sei lá, pedindo desculpa e pisando em ovos, personagens que são intocáveis e sem defeitos. É óbvio que isso causa antipatia e também um sério problema de falta de identificação com o protagonismo, mas a saturação da fórmula vem de antes disso. Como eu falei, já tinha dado sinais antes, ainda que leves, mas passava batido porque era uma era de ouro, tudo dava certo e a gente sabia que entre uma bomba ou outra tinha coisa muito boa para esperar. A verdade é que a época dos Vingadores se tornava um fenômeno cultural e a gente sabia enquanto acontecia. E aí, cara, não é muito surreal que aconteça uma ressaca depois disso. Sim, eles tentaram repaginar muita coisa, mas mesmo se continuasse de onde parou, a saturação ainda ia existir querendo ou não. A diferença é que não seria uma queda tão alta e tão rápida. Pra mim, o último grande filmaço da Marvel foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E a gente sabe bem por que ele foi tão épico, né? Eu gosto também do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que tem muitas falhas ali que são graves, sabe? E você pode até dizer que a participação dos aranhas anteriores dá uma boa distraída de possíveis defeitos também no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E até mesmo da fadiga do gênero. Mas que diferença isso faz então? A era de ouro da Marvel nos cinemas não se estabeleceu só por ser uma novidade, mas no casamento perfeito com esse fator, teve planejamento. E eu realmente não acredito que saiu exatamente tudo como foi planejado desde o começo. Com certeza algumas coisas foram mudadas e adaptadas ao longo dos 10 anos de caminho, mas existe uma simplicidade na fase 1 que realmente favoreceu muito, e essa simplicidade foi ganhando complexidade e crescimento ao longo dos anos, culminando assim nos eventos combinados Guerra Infinita e Ultimato. E assim, esperar crescimento dali é uma expectativa natural do ser humano, né? A barra foi lá em cima e a gente quer ver maior, a gente quer ver melhor. Mas claramente agora falta esse planejamento específico, o plano do que vem depois do grandioso. E claro, somado a essa falta de planejamento, vem uma das maiores crises criativas da história de Hollywood. E coincidentemente, a última antes dessa ainda rolava lá em 2008, quando o universo cinematográfico da Marvel dava seus primeiros passos. Hollywood também vinha de uma greve de roteiristas, assim como acontece agora. Mas adianta responsabilizar uma greve que começou recentemente, sendo que a crise criativa já vem de antes. E digo mais, a greve ela vem dessa crise criativa, ela vem por causa dela também. E não é só a Marvel que está sendo afetada por isso, a questão é que ela faz mais barulho, então naturalmente chama mais atenção, mas até os filmes de temporada de premiação têm deixado a desejar ultimamente, claro que não todos. O atual vencedor do Oscar de melhor filme é um filme que eu gosto bastante, mas não é aquele filme que marcou tanto, sabe? Eu não acho que a gente vai falar tanto assim sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E então a A24 tem se sobressaído cada vez mais por causa da originalidade e liberdade criativa que os diretores têm. E por que não apostar exatamente nisso?
Não sei se todo mundo sabe, mas o primeiro Homem-Formiga era para ter sido dirigido por ninguém menos que Edgar Wright, um dos diretores mais autorais e criativos do ramo. E a temática de filme assalto teria combinado muito com a assinatura dele, mas a Disney dispensou o cara justamente por ter exigido mais liberdade criativa. Tá vendo aí o que acontece? Não que isso seja a nova receita do sucesso, uma vez que a própria Warner com a DC já apostou em alguns diretores autorais, como James Wan e o Zack Snyder, que eu gosto dos filmes do Zack Snyder principalmente pela DC. Eu defendo, mas eu reconheço que não são grandes exemplos de sucesso. Só que pra mim, o maior defeito dos filmes atuais da DC é a própria Marvel, que ditou regras e elevou a barra numa altura que agora nem mesmo ela alcança. E digo mais, quem fez a Marvel dar certo lá, começando em 2008, foi o Nolan com os filmes do Batman. Eu explico. O que eu quero dizer é que, embora sejam tons diferentes, completamente diferentes, a pegada mais realista que foi adotada em Homem de Ferro 1 veio por causa dos filmes do Nolan. A Marvel só soube subverter sem destruir, e deu certo, mas muito também por causa do, agora sim, maior responsável pela alavanca inicial, um cara chamado Robert Downey Jr. Sem ele, não existiria fôlego suficiente para chegar onde Ultimato chegou. Você sabe disso. E não se tem o Robert Downey Jr. hoje, e nem acho que deva voltar ele especificamente, como andam dizendo que pode acontecer. Mas é muito doido pensar nisso hoje em dia, né, cara? A Marvel apostou em um ator que basicamente tinha destruído a própria carreira por causa de drogas e bebida. Tudo bem que não era Disney ainda na época, mas você imagina a Disney com essa ousadia hoje em dia? Não dá, né? Não tem como. Tudo bem, quanto mais eu penso, mais longe eu fico de citar aqui um Robert Downey Jr. da atualidade. Mas foi uma aposta, né? Todo mundo sabia que o cara era bom, mas ninguém esperava que ele fosse ser o rosto da Marvel no cinema até hoje ele é. E aposta é aposta, irmão. É assim. Hoje, a Disney tem como um dos pilares a preocupação em diversificar o elenco dela, que sem dúvida era uma coisa que não acontecia na Era de Ouro. Tinha uma diversidade, você encontra uma diversidade ou outra, mas não era justa, né, cara? Não era. Só que ela não se limita só à escalação. Parece que a Disney tem medo de escrever bons personagens agora. E personagem bom é personagem realista. E personagem realista é personagem que tem qualidades e defeitos, são personagens que têm curva narrativa, curva de crescimento. Agora, você botar na tela personagens na sombra de um medo de abordar defeitos e imperfeições é pedir desculpa antes de tomar atitude. Bom, eu não quero focar nisso hoje. Tá, mas e agora? Pra onde ir? Se o universo cinematográfico da Marvel se estabeleceu adaptando personagens da segunda ou até mesmo da terceira prateleira dos quadrinhos, talvez isso não funcione numa segunda tacada. Os filmes elevaram Capitão América e o Homem de Ferro quase que ao mesmo patamar de reconhecimento do Homem-Aranha. Mas agora já foi, não é pra arriscar isso de novo. Não é pra tentar popularizar heróis de terceira prateleira, isso já foi feito. É a hora da Marvel trazer os X-Men de uma vez. Não é easter egg, não é cena pós-créditos, não. É fazer o filme, recomeçar dali. Os novos Vingadores que estão chegando aí, cara, que vire série da Disney Plus, sabe? Porque eu quero voltar a me empolgar com filme de herói. Mas a gente tem que aceitar também que mesmo que volte a fase boa, mesmo que volte grandes bilheterias, não vai ser mais primeiro escalão de cinema. Agora vai entrar uma outra moda, talvez adaptações de anime, talvez adaptações de jogos de videogame, com o sucesso de Mario e também o anúncio de um live action de Zelda, que já me causa insônia só de pensar no que pode ser feito ali, eu confesso. Chegou a hora da Marvel apostar no seguro. E apostar no seguro, sem que sejam remakes da fase 1 com heróis clássicos, é fazer os X-Men de dentro da casa. Mas que seja feito sem medo de errar, que escale atores realmente bons, ou pelo menos carismáticos, né? Lembrando que a própria Marvel já salvou a carreira do Chris Hemsworth lá no terceiro filme do Thor. Agora tem que armar o time vencedor, apostar em diretores com assinatura e pulso firme e também dar um jeito de introduzir os X-Men ao universo cinematográfico da Marvel. Ou quem sabe, cara, começar tudo do zero mesmo. Não precisa arrumar uma boa desculpa para explicar onde os mutantes estavam o tempo todo, sabe? Faz logo uma coisa numa realidade alternativa e vambora. Não precisa ficar entrelaçando tudo, né? Essas conexões estão enchendo o saco também. Rapaziada, é isso aí. Acho que tem vários motivos para as pessoas não terem se empolgado para assistir as Marvels na estreia. A fórmula esgotou, a personagem no cinema é fraquíssima e a Brie Larson, embora seja muito boa, criou sua própria antipatia com o público durante a divulgação do primeiro filme. Não deu pra esquecer aquilo ainda. Mas eu sou fã dela, ela gosta de Zelda e isso já é suficiente pra eu ser fã de uma pessoa. Basta gostar de Zelda. Se gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tentando trazer mais vídeos, mais formatos também. Deixa seu comentário, sua opinião sobre esse tema, sobre qualquer outro tema. E é isso aí, valeu, até a próxima.